Olá a todos, estamos começando mais um SAS Minds e o tema do programa de hoje é Banco Digital. Para falar sobre isso, eu recebo Júlio Paixão, diretor de crédito do Banco Bradesco, Lee Weisler, superintendente executivo de prevenção à fraude do Santander, Carlos Souvenin, diretor de serviços do SAS Brasil e Luiz Riscado, diretor comercial do SAS Brasil. Primeira pergunta para o Júlio. Qual a sua opinião com relação ao aumento da concessão de crédito nesse mundo digital? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer você, Mila, SAS, Carlos, Luiz, Li, pela oportunidade. Realmente, a forma que nós vemos esse crescimento da concessão é algo que não tem mais retorno, né? Mas acho que mais importante do que falar dos apps que os bancos têm construído, não é um app digital de banco ou banco digital, é uma nova experiência. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, nós todos aqui, praticamente todos os serviços que a gente se deparava no passado, hoje estão em experiências digitais. Isso mudou a jornada do cliente para conseguir seus produtos e serviços. E à medida que as pessoas vão tomando contato com essas jornadas mais simples, mais fáceis, mais intuitivas, isso não tem mais retorno. Quem quer fazer alguma coisa de um jeito pior? Então, isso é um processo que ele só tende a crescer. Tem um outro componente disso que é a parte de decisão e tudo que vai por trás, né? Os aspectos de crédito. Nós vamos ter que encontrar formas de preservar os fundamentos de crédito que sempre existiram diante desse novo contexto. Então, se antes, né, lá na década de 90, a gente pegava uma proposta, tinha que fazer o cliente preencher todos os dados, fazer uma entrevista de crédito, o que a biometria comportamental dele hoje vai nos responder a respeito daquele formulário de antigamente? Então, nós vamos ter que encontrar dentro dessa realidade, dentro dessas novas jornadas, as informações necessárias para a gente manter os fundamentos de crédito, uma boa concessão, né, com qualidade, o crescimento com sustentabilidade. Li, agora para você. Quais são as preocupações que um banco precisa ter para garantir a segurança do usuário final? As preocupações são muitas, mas se eu tivesse que resumir, a principal preocupação é o banco não subestimar a importância desse tema. Então, cometer o erro de achar que esse é um tema trivial, ainda mais dentro desse contexto digital que nós temos falado, é algo terrível. Então são muitas preocupações e eu vou detalhá-las através dos problemas, das ameaças que um banco eventualmente pode sofrer nesse contexto. Então assim, quando a gente fala de fraude, de segurança, esse termo segurança hoje se mistura muito com a questão da cibersegurança, da segurança da informação e de fraude propriamente dito. Então eu diria que hoje existem duas principais ameaças, aquela que diz respeito aos aspectos de vazamento de dados, o aspecto de indisponibilidade do banco, que está mais no aspecto ideológico, de filosofia do hacktivismo, então que basicamente eles querem o quê? Manchar a reputação do banco, indisponibilizar um banco, lançar um malware contra a instituição para encriptar todas as informações e, enfim, e causar todo um dano. E um exemplo disso foi o que aconteceu em maio de 2017, que foi aquele vírus WannaCry. Então esse aspecto é um aspecto que ganha cada vez mais relevância. E o outro aspecto é o aspecto da fraude propriamente dita, em que o objetivo é obter dinheiro de forma ilícita através de golpes. E assim, existe um termo que surgiu recentemente que é fraudes eletrônicas, porque há 10 anos atrás se falava de transações no caixa do banco, se falava de saques no ATM, o mais eletrônico possível que tinha era um saque no ATM. Hoje em dia você faz investimento, você faz transferências de altos valores no app, então o risco ali ele passa a ser um risco diferente. Só que antes de falar um pouquinho desse risco dentro dos canais digitais, tem um risco anterior nessa vertente de fraude, que é a parte da originação, né? Um pouco associada aqui à questão da concessão de crédito, o onboarding ali do cliente. Hoje em dia, antigamente nós falávamos de pegar um documento de identificação e ver se a pessoa era a pessoa.
associado a dados que eram imputados numa proposta e você verificava, olha, acho que é fraude, não é fraude. Hoje em dia a gente fala de identidade digital. Então, quando um cliente pega um app e submete uma proposta para abrir um relacionamento com o banco, você precisa olhar sobre outra ótica. Então, o que eu tenho de informação ali que que me permita identificar fraude sem afetar o negócio? Porque eu sempre digo que fazer prevenção à fraude não é difícil. Difícil é fazer prevenção à fraude priorizando o negócio, priorizando uma experiência fluida do cliente. Então, a gente está cada vez mais com um nível de exigência elevado para que seja uma experiência simples, descomplicada, e essa é a proposta de valor nesse mundo digital. Então, fazer prevenção à fraude torna-se um desafio por conta disso. Então, na vertente da identidade digital no onboard é um grande desafio, tem que se investir bastante nisso, não se pode subestimar. E eu digo que, por experiência, que os benefícios são inúmeros, né? Então, é mais negócio. Eu sempre vendo prevenção à fraude como mais negócio. Então, esse é no aspecto da abertura. No aspecto transacional, no ciclo de vida do cliente, aqui eu posso dizer que reside aqui um grande desafio. Porque, voltando um pouquinho, nós falávamos de 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a segurança de um banco, mesmo nos canais digitais, ele estava associada a uma senha. Você fazia uma transação, uma consulta, era a sua chave, sua agência e conta, sua senha, ou seu CPF, sua senha. A gente já passou disso há bastante tempo. Então, hoje nós já falamos de assinatura de transação, que é um OTP, One-Time Password, associado a uma criptografia, e mesmo assim as fraudes elas não deixaram de existir. Por que isso? Porque surgiu um novo problema. Então, na mesma medida em que se oferece aos clientes simplificação do processo, oferece também ao fraudador, ao estelionatário, a possibilidade de ludibriar esse cliente e fazer com que ele seja vítima de uma fraude, fragilize o processo. Eu recentemente comentei com o Carlos que, por exemplo, os bancos, de modo geral, optaram por colocar lá biometria, né? Biometria na hora do saque. E eu diria hoje que, mesmo com biometria, as fraudes ocorrem. E se a gente tivesse, imaginando aqui, extrapolando, uma capacidade de avaliar o DNA no momento que um cliente fosse fazer um saque, a fraude ia passar. Por quê? Porque existe a engenharia social. Então, o fraudador, ele tem conseguido induzir o cliente a executar procedimentos, fazer transferências fraudulentas. Então, como conseguir contornar isso? Com inovação. Então, eu também falei com o Carlos numa conversa que tivemos recentemente de que existe uma máxima dentro do contexto de produto que, se o produto é bom, você não precisa explicar, porque ele é intuitivo. Para a prevenção a fraudes, nós temos que criar cada vez mais produtos com inovação e com tecnologia que, mesmo o cliente sendo induzido a fazer a fraude não ocorra. Então, isso precisa de investimento. Então, a preocupação é que como oferecer a esse cliente segurança lá na ponta sem comprometer essa experiência. Então, e a preocupação não podemos subestimar. Não se trata de uma teoria da conspiração, a gente tem uma máxima dentro do contexto de fraude de que o fraudador que hoje obtém lucros, ele não vai trabalhar, ele vai continuar tentando. E a gente sempre trabalha naquela lógica de estar passos à frente do fraudador. E aí é um pouco do meu dilema. A gente fala, sou responsável por uma área de prevenção a fraudes. E às vezes quando existe aquela argumentação, mas vai prejudicar a experiência do cliente, eu falo, eu sou área de prevenção a fraudes, não de reação a fraudes. Então, o grande ponto aqui nós precisamos nos antecipar. Então, o que pode acontecer daqui a 2 anos? É algo que a gente tem que estar pensando hoje. Então, são várias preocupações, principalmente em como não afetar a experiência do cliente e não prejudicar o negócio. Então, é um contexto bastante desafiador nesse sentido. Estar à frente do fraudador, Exato. né? Luiz, na sua opinião, por que existe essa tendência tão grande da digitalização do segmento bancário? Eu penso que a explicação-chave está naquilo que o Júlio e o Lee já falaram, o termo experiência do cliente. Então, se nós buscarmos de onde tem vindo essa ênfase na experiência do cliente, nós conseguimos ver que é fruto de 2 grandes forças que estão se movendo no mundo, especialmente nos últimos 15 anos. A primeira força justamente é o cliente no centro. O cliente no centro. Eu me lembro bem, acho que no ano de 2005, a revista Time
A última edição do ano da revista Time costuma trazer a personalidade do ano. E naquele ano, pela primeira vez, pelo que eu sei, a Time publicou a sua última edição, a personalidade do ano, e ao invés de mostrar uma pessoa especificamente, ela indicou: a personalidade do ano é you, você. Ali foi como que uma marcação de um ponto de virada na cultura global, nessa linha que o tempo só tem feito confirmar que estava certo. Essa ênfase na personalização, agilidade, conveniência, praticidade, com segurança, tudo isso só tem feito aumentar a partir desse movimento que, repito, é global, de a centralidade do cliente. O segundo grande vetor que tem se movimentado, e um sinergiza-se com o outro, é tecnologia. Se nós olharmos nos últimos 15 anos o que tem surgido no mercado de tecnologias que são habilitadoras desse movimento, vamos dizer assim, mais cultural, um vetor tecnológico e um vetor cultural sinergizam-se e cria como que esse contexto do qual não dá mais para escapar. Então, nós vemos que essa ênfase em digitalização começou muito forte no setor do retail e na indústria de entretenimento, conteúdo, esses grandes players que hoje, todos nós sabemos, estão aí no mercado com muito sucesso, tendo tido a oportunidade de começarem digitais. E fizeram toda a diferença em diversos setores, como esses que eu já mencionei. No setor financeiro, o que nós temos visto é esse movimento acontecendo mais recentemente, mas da mesma maneira. Por que isso está acontecendo? Porque é um movimento, em primeiro lugar, é global. Segundo, é cultural. Terceiro, é um movimento que tem feito com que surjam cada vez mais opções tecnológicas que têm sido aproveitadas. E quarto, é um movimento que tem feito o sucesso de diversos players. Então fica prática, e isso tem, como dizer assim, educado o mercado, os clientes do setor financeiro, para a busca dessa experiência que foi tão ressaltada aqui na intervenção do Júlio e do Lee. Então, todo esse conjunto de forças tem levado os players a se posicionarem, e o que nós estamos vendo aqui no Brasil está completamente sintonizado com isso que está acontecendo no mundo. E, de novo, para nós é uma imensa satisfação poder ouvir aqui, por parte do Bradesco, por parte do Santander, na visão deles, como que essas coisas estão acontecendo em resposta a essa tendência global. Bom, Carlos, você já tem mais de 13 anos em experiência nesse setor bancário. Há 6 atua no SAS, inicialmente como responsável da área de prevenção a fraudes e hoje diretor de serviços. Mas diante dessa sua experiência, qual a sua opinião com relação à tecnologia nesse mundo digital, a aplicações de tecnologia? Na minha visão, esses dois mundos eles estão cada vez mais conectados entre si. Acho que, como foi comentado pelo Júlio, reforçado pelo Luiz nas palavras dele, esse mundo vem sofrendo cada vez mais transformações, se tornando com o principal objetivo aqui de se tornar mais fácil para o cliente final, mais automático e mais digital. E, na minha opinião, o SaaS ele tem um papel extremamente importante nesse universo de transformação, né? Nós somos líderes mundiais em analytics e nós somos uma das mais importantes empresas em termos de inteligência artificial dentro do mercado mundial. E essas são necessidades latentes dentro dessa transformação que os bancos vêm passando, né, na criação desses produtos digitais, como já foi aqui comentado por ambos. Acho que um ponto extremamente importante que tem que ser comentado aqui, todas as nossas soluções, elas trazem inseridas dentro delas conceitos de inteligência artificial. Então, falando desde as soluções de relação com o cliente mais direta, como as soluções de Customer Intelligence, até as soluções de gestão de riscos, as soluções de prevenção a fraudes, até mesmo as nossas plataformas analíticas, todas elas trazem dentro delas esses conceitos de inteligência artificial bastante fortes.
Bacana. Agora eu quero fazer uma pergunta para ambos, Li e Júlio. O que vocês visualizam como um grande desafio para que os bancos digitais tenham sucesso aqui no Brasil? Bom, Mila, eu vejo talvez alguns aspectos aqui para a gente conversar, né? Para a gente ter uma migração massiva, né, de uso dessas tecnologias, você tem aí dentro da população hoje, você tem uma questão geracional, né? A geração que já nasceu no mundo digital, ela espontaneamente ela vai procurar por esse serviço, isso está aí batendo na nossa porta todo dia, né? Acho que o Next do Bradesco ele é um pouco para responder a essa demanda. E você tem o público que já está habituado a ser servido, a se servir com os mecanismos atuais, né? E aí cabe aos bancos, né, conseguirem prover uma migração em massa desses clientes para esses novos canais. E aí tem um grande desafio tecnológico, né, de você conseguir fazer com que uma indústria, né, extremamente regulada como precisa ser, que está apoiada em sistemas legados que são responsáveis por uma indústria muito importante no Brasil, consiga ir convergindo os seus sistemas e as suas jornadas, mais do que os sistemas, para essas questões de experiência que a gente falou aqui. Acho que em todos citaram a questão da jornada e da experiência do cliente. Então você tem um desafio tecnológico brutal de sair de um mundo apoiado em que a gente chama de sistemas legados e ir migrando essas jornadas para jornadas mais simplificadas e eficientes e prazerosas para o cliente, né? Nesse contexto, a partir do momento que você tenha isso à disposição, a gente começa também a observar dois outros grandes desafios. Você tem, por um lado, tudo que a tecnologia oferece para nós gestores, em termos de gestão, recursos fantásticos de oferta, gestão e ciclo de vida do cliente, e você tem uma outra força que é a questão da lei de privacidade dos dados, que também tem a sua importância relevante, não só localmente como globalmente, e a gente vai ter que ter uma acomodação, né? Acho que para dar um pouco de textura, quer dizer, com tudo o que tem à disposição, com as tecnologias que nós temos hoje aqui, que alguns citaram, eu consegui acompanhar a jornada do cliente ao longo do dia dele, saber que ele pode ter uma demanda num determinado horário porque ele está a caminho do restaurante que ele vai todo dia, né? Isso é invasão de privacidade, né? Eu poder ofertar um crédito naquele momento, avaliar aquela informação, eu estou invadindo isso, né? Então existem aí os grupos que estão discutindo, mas certamente esse será um grande desafio para compreender até onde a tecnologia, que hoje ela praticamente não tem limite, ela nos permitiria fazer qualquer coisa, essa acomodação entre essas possibilidades e a questão de privacidade, que também é extremamente importante, a gente não pode deixar esse aspecto de lado, especialmente na indústria bancária, que a gente trata com muito sigilo, com muita responsabilidade a informação dos clientes. Vamos lá. Um pouco do que foi falado aqui, eu acho que é evidente para todos nós que essa questão da regulação é um ponto a ser considerado como um desafio. Então eu vejo a questão dos bancos digitais por fases. Então teve uma primeira fase que é focada muito na experiência do cliente. Então você baixar o seu app, passar por uma jornada, receber as suas credenciais para começar a usar o banco é demais. Poxa, isso é extraordinário comparado a tempos passados. Então, essa primeira fase eu acho que está bem madura. Uns estão fazendo, eu acredito que de uma forma mais rápida, outros menos, mas está acontecendo. Agora tem uma segunda fase que aí eu enxergo que é um desafio por conta da regulação, que é como fazer com que negócios ocorram no canal. Então, assim, um pouco do que o Júlio falou, assim, negócios e transações críticas. Então, por exemplo, inicialmente havia uma preocupação, olhando pelo lado de segurança, de que aquela transação especificamente que fosse muito crítica, eu direcionaria ela para um canal físico, né? Então, isso de certa forma ainda acontece. Mas como fazer com que, de fato, o canal digital ele seja único? O cliente faça tudo ali. E como que a gente consegue fazer com que, aí olhando um pouco no aspecto de vinculação, no aspecto até de lucratividade mesmo, no aspecto mais
né, de gestão, como que a gente faz com que o canal digital seja tão rentável como qualquer outro canal? E não só no ponto de vista rentável, mas como que o cliente se sinta atendido, né, como ele seria atendido, por exemplo, por um gerente que está ali ao seu inteiro dispor. Então, isso daqui é um desafio, né? Como equilibrar tudo isso observando uma regulação. Então, como o Júlio bem falou aí, nós estamos passando por um processo de novas regulações do Banco Central, a questão da privacidade é importante, mas tem um outro aspecto também que está tocando bastante na privacidade dos dados. Então, assim, e segurança desses dados dentro da empresa. Então, para prover determinadas experiências, essa simplificação vai requerer, de certa forma, né, uma certa facilidade, um certo acesso, uma certa, digamos assim, condição para permitir aquela experiência que talvez possa trazer um certo risco. Então, eu vejo como desafio continuar nesse processo evolutivo e se acomodando com a regulação. Então, como que vai... sinceramente, eu não saberia dizer como que vai ser essa experiência daqui a 5 anos. Né? Eu acredito que os bancos estão trabalhando intensamente para ser a melhor possível, mas eu tenho algumas dúvidas, realmente. Bom, Carlos, você teria algum case de sucesso de um banco digital do SaaS pelo mundo para compartilhar com a gente? Sim, nós temos um case bastante interessante na Ásia, é um banco digital chamado BAI, B-A-I. O grande objetivo, o foco desse banco, na criação do banco digital dele, foi melhorar a experiência e a eficiência dos serviços e dos produtos que ele tem para oferecer para o cliente. Né? Mais uma vez, experiência surgindo aqui como um tema bastante importante. Também o foco deles lá. O que eles fizeram? Fizeram um grande investimento em SaaS. Eles adquiriram nossas plataformas analíticas, olhando muito esse aspecto do analytics em si, da inteligência artificial, e também nossas soluções de processamento em tempo real, que acho que é o grande objetivo, né? A eficiência, a agilidade pressupõe você fazer tudo de maneira ágil, rápida, em tempo real para o seu cliente. E depois da criação do banco, do surgimento do banco digital, efetivamente falando, né, os resultados foram extremamente positivos. Um dado bastante interessante que foi publicado pelo banco recentemente é que antes da criação do banco digital, essencialmente, cerca de 30% a 40% dos clientes consumiam os produtos de forma digital, né? Ou seja, faziam transações efetivamente, utilizavam os serviços nos canais digitais do banco. Após a criação do banco e de toda a tecnologia que foi colocada em cima do banco, eles já estão chegando em níveis próximos a 60%, 70% de utilização do banco digital. Ou seja, uma grande transformação, né? Acho que esse movimento de um lado para o outro mostra a assertividade e o quanto eles acertaram de fato no movimento que eles fizeram nessa experiência com o SaaS. Luiz, recentemente o SaaS anunciou um grande investimento de $1 bilhão em inteligência artificial. Você acha que de alguma forma isso vai beneficiar as instituições que estão nesse caminho da transformação digital? Não tenho dúvida, Mila. Os benefícios serão muitos. Mas deixe-me fazer um comentário antes de falar sobre os benefícios, sobre essa questão da inteligência artificial e como que esse conceito chegou e está sendo processado no mundo de hoje. Mês passado, eu participei do Congresso Mundial de Mobilidade em Barcelona e é muito interessante porque é um evento da indústria de telecomunicações, mas você tem basicamente todos os outros setores lá também representados. Então você tem inclusive o setor financeiro e, sem dúvida, inteligência artificial foi a estrela do evento. Só se falava nisso, os estandes exibiam demonstrações de inteligência artificial. Enfim, de fato, é o assunto do momento. Mas, quando nós olhamos com lupa, o que efetivamente está se falando que é inteligência artificial, vem uma constatação. Basicamente, os cases que a gente viu lá em Barcelona, e que são os casos de uso na prática que a gente tem visto no mercado, a maioria deles, são casos muito mais de inteligência artificial como a interação final com o cliente, muito mais o canal do que o cérebro. E aqui
eu fiz esse comentário porque aqui eu vejo a grande contribuição do SaaS. Por quê? Porque isso vai se mostrar no futuro. A inteligência artificial, à medida que o tempo passar, vai se perceber que o valor dela está muito mais no cérebro, na inteligência propriamente dita, na capacidade preditiva, na capacidade prescritiva e na capacidade descritiva do que propriamente dito na interação em si. Por causa disso, porque o SaaS enxerga isso, e porque o SaaS tem uma longa história em inteligência artificial na camada cérebro, foi tomada essa decisão da empresa de investir, repito, $1 bilhão nos próximos 3 anos. Para quê? Para machine learning, para deep learning, enfim, para uma série de outros tipos de algoritmos de inteligência artificial evoluam e alcancem aí novas gerações, novas capacidades de entrega. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos investir muito nesse outro campo, que é muito importante também, que é o campo da entrega, da como viabilizar o uso da inteligência gerada. Então, nós vamos investir muito em NLP, processamento de linguagem natural. Nós vamos investir muito em Visual Computing, que são 2 grandes frentes extremamente importantes, que sinergizam-se com Machine Learning, Deep Learning e outras técnicas, para que permitam que a inteligência artificial seja um agregador de valor completo para o setor financeiro e não apenas um facilitador de interação com os clientes. Nós temos um caso que a gente entende que é muito emblemático do que vem por aí, uma parceria que o SaaS tem com uma startup alemã chamada Sai Sports. Essa empresa, ela oferece aos clubes de futebol, e vai valer tanto para futebol soccer quanto para o futebol americano, a capacidade de colocar nas roupas dos jogadores uma série de dispositivos para não só captura de dados, mas filmar. É o Visual Computing que eu mencionei há pouco. E de tal maneira que toda essa informação que for gerada em tempo real nas partidas vai ser levada para os motores de análises, que é a parte do cérebro, de tal maneira que com inteligência artificial na captura e com inteligência artificial na geração da inteligência, os clubes de futebol, por exemplo, vão ter possibilidade de ter insights muito mais enriquecidos do que tem hoje e vão efetivamente poder chegar a capacidades preditivas e prescritivas com inteligência artificial. Isso é só um exemplo, né, num nicho do que pode vir a ser o uso de inteligência artificial, e a gente está muito confiante que nos próximos meses, nos próximos anos, nós temos uma agenda aí muito interessante com todos os players do setor financeiro para que esses benefícios, o uso desses benefícios aconteça o mais cedo possível, dando os diferenciais competitivos que os players do setor financeiro estão buscando através de inteligência artificial. Bom, novamente quero fazer uma pergunta para o Júlio e para o Lee. Como vocês enxergam a utilização de inteligência artificial e machine learning dentro de um banco digital? Bom, isso já é uma realidade, né? Hoje, a inteligência artificial ela já se faz presente nas interações com os clientes, nos canais digitais. Só que eu vou fazer uma abordagem aqui um pouco dentro desse contexto de segurança, que muito me interessa esse tema. Eu comentei lá no início da minha fala, daquela situação em que nós disponibilizamos diversas tecnologias de autenticação e ainda assim, ocasionalmente, ocorre uma fraude pelo processo de engenharia social e combinado por uma fragilização. E eu acredito muito nesses temas, por quê? Porque eu tenho um princípio dentro desse ponto de segurança que é a imprevisibilidade. Então, eu sou favorável ao cliente ter uma experiência novamente fluida, sem se preocupar muito com autenticação, com credenciais,
mas que haja uma inteligência para poder separar claramente, né, uma transação que foi comandada pelo cliente e uma transação que eventualmente é uma fraude. E esse tema de inteligência artificial, machine learning, deep learning, é fundamental. Eu acredito na biometria cognitiva, que é resultado de tudo isso. Então, e qual que é o ganho disso? Quando a gente fala hoje de fraudes, existem vetores de ataque. Então, por exemplo, um vírus na máquina, ele tem um comportamento e a vacina, né, o remédio para aquele problema é um. Um outro tipo de ataque tem um outro remédio. E eu entendo que essa inteligência independe qual que é o remédio. Ele está centrado no cliente. Então, esse é o cliente, esse não é o cliente. Então, fica muito mais fácil você detectar esse desvio e sem afetar o cliente, né? Então, quando a gente fala de machine learning, deep learning, nós estamos falando de um contexto de biometria cognitiva. E eu acredito muito nisso. O banco tem trabalhado muito nesse aspecto. Novamente, existe uma responsabilidade aqui de se trabalhar com essa tecnologia, de se propagar essa tecnologia, então tem que ser algo consistente, mas eu acredito muito nisso. O que nós vemos hoje, que é um desafio dentro desse contexto, embora o banco faça diversas campanhas sobre educação digital, orientando sempre os clientes que isso é necessário, eu diria que isso é uma responsabilidade, é um dever do banco, mas a gente entende que ainda assim vai ter um residual ali de risco. E essas tecnologias, para mim, elas vão ser muito assertivas. Então, eu tenho muita expectativa. Na verdade, eu tenho investido bastante tempo em entender e colocar a equipe para trabalhar com esse tipo de tecnologia, porque eu acho que isso vai virar um jogo. Bom, eu primeiro acho que gostaria de colocar assim, uma coisa que a gente sempre reflete na indústria bancária, que foi uma das precursoras no uso de analytics para tomada de decisão. O meu entendimento é que as novas tecnologias, machine learning, inteligência artificial, se fosse um videogame, é uma nova fase que a gente está passando agora. A gente já está há décadas usando todo o recurso de analytics para decidir crédito, decidir prevenção à fraude. Então, nós temos que olhar com muito cuidado, porque existem áreas que nós vamos ter ganhos incrementais, mas não vão ser disruptivos, e outras que vão nos dar um ganho bastante significativo. Então, acho que é importante colocar isso num contexto, porque essas tecnologias têm sido imprimidas em várias indústrias de maneira disruptiva, mas na bancária em particular, em algumas células, ela vai ser eu vejo que ela vai ser uma evolução, né? Segundo, que é um aspecto que às vezes a gente conversando no dia a dia, até dentro de casa, e começam a surgir esses assuntos. Tem uma frase que eu escutei que me marcou bastante, que é assim: se você colocar inteligência artificial num processo ruim, você vai ter um processo artificialmente ruim. Então, a gente não pode abrir mão de ter pessoas qualificadas que compreendam seu processo, compreendam sua jornada, e a tecnologia ela vai entrar como mais um componente, ela não vai resolver todo o seu problema. Isso é muito importante a gente ter essa consciência como líder da indústria, né? Agora, de fato, a gente tem feito muita coisa, né? Muita coisa de realidade. Se a gente olhar para a Bia do Bradesco, na inteligência artificial, hoje ela já responde 80% de todas as demandas que ela recebe sem intervenção humana. Né? Isso é realidade, funcionando 24/7, com o mesmo padrão de resposta, sem ter problema de script, com confiabilidade e assertividade. Né? Então, isso já é um caso real de aplicação. Eu vejo outras aplicabilidades. Né? Os ensaios que a gente tem feito dentro, falando um pouco de modelagem de crédito, a gente vê que a parte de machine learning e inteligência artificial, eles não trouxeram ganhos substanciais para o poder de discriminação dos modelos de crédito. Entretanto, eles trazem um ganho no processo de construção do modelo. Ele automatiza tarefas que o nosso cientista de dados antes fazia de maneira, vou colocar aqui, manual, artesanal. A gente consegue, com a inteligência artificial, entregar um produto semi-acabado e ele continua dali para frente. Então, num mundo onde você tem uma série de modelos para fazer gestão e para melhorar, você ganha velocidade. Falou velocidade, isso significa dinheiro, significa negócio. Tá? Nessa linha de automação, tem um case que a gente observa de
instituição financeira chinesa, que ela tem um lema muito interessante. Ela fala, olha, eu trabalho na filosofia 310. A minha experiência de crédito, de capturar informação, não pode demorar mais do que 3 minutos para o cliente. Para analisar, não posso demorar mais do que 1 minuto. E eu tenho que ter 0 intervenção manual. Isso é super agressivo, né? Então, quando eu pego esse case e falo da indústria bancária brasileira, que existe uma tendência de redução de spread nos próximos anos, eu vou ter que ganhar eficiência. Como? Automatizando tarefas. Então, isso está provado que a inteligência artificial ela é extremamente eficiente na automatização de tarefas. E aí, se a gente olhar para a indústria bancária em geral, a gente tem espaço para ser mais rápido, ser mais eficiente nesse tipo de automação. Dei o próprio exemplo aqui da Bia como um case no caso de atendimento, né? Outra vertente importante que a gente tem visto resultados significativos é na questão computacional. Durante a elaboração de um estudo, né, o nosso cientista de dados, o maior problema dele é quando ele tem que processar os arquivos e todo o estudo que ele tem que fazer, né? Então a gente tem visto resultados, né, de que tinham informações disponíveis que eu não conseguia processar dado a quantidade exorbitante de dados, e agora você tem conseguido extrair resultado prático e real disso. Então isso também é uma contribuição que já é realidade, né, em várias instituições têm contribuído. O futuro disso, né, conforme eu comecei falando, eu acho que a gente tem que ponderar sempre o aspecto humano do uso dessas ferramentas. No final das contas, a gente tem um cliente, a gente tem um modelo que tem que saber a gente tem que conseguir interpretar. E numa indústria que a gente falou de regulação, né, de privacidade, no final do dia, o uso dessas ferramentas ela vai ter que ser ponderada por essa humanização da inteligência artificial. Já é um novo jargão que tem sido dito amplamente aí na indústria. Eu vou ter que a inteligência artificial, única e exclusivamente, ela, se você considerar todos os aspectos de regulação, explicação e atendimento ao cliente, ela não vai ser suficiente. Então já se fala hoje globalmente na humanização da inteligência artificial, é um pouco da filosofia que a gente aqui na área de crédito do Bradesco acredita e a gente está perseguindo. Então colocando esses benefícios computacionais de automação para dar resultado para o negócio, mas sem esquecer o componente humano. Bom, para eu finalizar, eu quero agradecer a presença de vocês 4. O debate foi certamente riquíssimo. E eu agradeço a vocês que nos acompanharam. Até a próxima.